O Super Nintendo foi um dos responsáveis por popularizar o gênero de RPG para videogames. Mas dentro de um catálogo tão gigantesco, quais desses clássicos ainda valem o seu tempo hoje, em 2026? Se você jogou videogame nos anos 90 ou 2000, com certeza já recorreu a uma página de texto puro, só para descobrir como passar daquela fase que parecia impossível. Os famosos detonados. O GameFAQs, fundado lá em 1995, é muito mais do que o maior arquivo de detonados do mundo. Muito antes do Metacritic ou da Steam existirem, a comunidade raiz desse site já ditava o que era bom e o que era ruim na indústria, criando um dos sistemas de notas mais respeitados da internet. Por isso, para montar o ranking de hoje, nós fomos beber direto da fonte dos gamers mais dedicados da história. Filtramos apenas os jogos que receberam mais de 500 avaliações dos usuários para trazer o veredito definitivo. Gráficos de 16 bits, trilhas sonoras inesquecíveis e histórias surpreendentes. Hoje nós vamos navegar pela elite absoluta do console. Preparados? Então bora pra lista. Em 12º lugar temos Shadowrun, lançado em maio de 1993 pela Data East, um título que quebrou totalmente o padrão visual colorido do Super Nintendo. Desenvolvido pela Beam Software, o game adaptou o famoso RPG de mesa, misturando elementos cyberpunk e a alta fantasia. Na história, você controla Jake Armitage, um homem que acorda com amnésia em um necrotério, e precisa investigar quem tentou matá-lo, em uma Seattle distópica onde humanos, elfos e orcs coexistem sob o controle de megacorporações. O grande destaque aqui é a liberdade de evolução. Em vez de níveis tradicionais, você acumula pontos de karma, para gastar livremente em atributos, armas ou magias. O jogo também inovou com um sistema de diálogos baseado em palavras-chave guardadas na memória e a invasão à Matrix, usando o Cyberdex. Curiosamente, o desenvolvimento foi tão caótico e o prazo tão apertado que a equipe precisou reaproveitar a engine de outro jogo, chamado Nightshade. Além disso, a forte censura da Nintendo barrou o termo original dos legistas do início do jogo, que seriam chamados de caras do mercado de órgãos, mas acabou sendo alterado para algo mais leve. Na 11ª posição, temos a sequência de uma das franquias mais queridas da era de 16 bits, Breath of Fire 2. Lançado no Ocidente em dezembro de 1995 pela Capcom, esse JRPG de turno tradicional expandiu tudo o que o primeiro título havia estabelecido, trazendo uma narrativa com um tom surpreendentemente maduro. A história acompanha Ryu, um jovem do clã do dragão, que vê seu pai e sua irmã desaparecerem misteriosamente. Para piorar, do dia para a noite, todos na vila esquecem completamente quem ele é. Anos mais tarde, trabalhando como caçador de recompensas ao lado de seu amigo Bo, ele acaba tragado para o centro de uma gigantesca conspiração religiosa. O grande destaque do jogo fica por conta das mecânicas avançadas para a época. Além do clássico poder de Ryu em se transformar em dragões destrutivos, o game brilha com um inovador sistema de xamãs, onde você encontra entidades mágicas pelo mapa e as funde com os membros de sua equipe, alterando drasticamente os atributos, as habilidades e até o visual. Outro ponto elogiado é o gerenciamento da Township, uma vila própria onde você recruta NPCs pelo mundo para abrir lojas exclusivas. Uma curiosidade é que a versão ocidental ficou famosa por ter uma das piores e mais bizarras traduções da história, cheias de erros gramaticais. E mais uma vez o enredo sofreu uma censura pesada da Nintendo, que tentou suavizar as críticas ácidas que a história faz à intolerância religiosa e a igrejas corruptas. Abrindo oficialmente o nosso top 10, temos um verdadeiro milagre técnico da era de 16 bits. Estamos falando de Tales of Phantasia. Lançado em dezembro de 1995 e publicado pela Namco, este título deu o pontapé inicial em uma das franquias de RPG mais icônicas da história. A trama acompanha o jovem espadachim Cress Albion e seu amigo Chester, que tem a sua vila destruída e são arrastados para uma jornada fantástica de vingança e sobrevivência, viajando centenas de anos através do tempo para derrotar o vilão milenar Daos. Quebrando totalmente o padrão de turnos da época, o jogo trazia combates em tempo real, numa perspectiva lateral, lembrando muito um jogo de luta tradicional, onde você controla o herói diretamente e executa combos e comandos de movimento.
Além disso, o cartucho utilizava uma tecnologia de compressão de voz, permitindo que o Super Nintendo reproduzisse vozes digitalizadas nítidas durante batalhas e até uma música de abertura totalmente cantada, algo inacreditável para as limitações do console. Devido às severas disputas criativas com a Namco sobre o rumo do desenvolvimento, quase toda a equipe principal da desenvolvedora Wolf Team pediu demissão logo após o término do projeto. Esse grupo de dissidentes acabou fundando a renomada Tri-Ace, que usou os conceitos que queria para criar a famosa série Star Ocean. Garantindo a 9ª posição, temos um dos action RPGs mais influentes de todos os tempos. Estamos falando de Secret of Mana. Lançado em agosto de 1993 no Japão e chegando ao Ocidente no final do mesmo ano pelas mãos da lendária Square, o jogo nos apresenta a jornada de Randy, um jovem exilado de sua vila após remover a lendária espada de mana de uma rocha. Ele precisa revigorar a energia da árvore sagrada e impedir que o Império Militar ressuscite a antiga fortaleza voadora. O jogo introduziu o aclamado Ring Command System, um menu em forma de anel que pausava a ação para permitir o uso de itens e magias, sem quebrar o ritmo da batalha. O desenvolvimento desse clássico esconde uma história trágica. Ele foi originalmente projetado para ser um jogo de lançamento do periférico de CD-ROM do Super Nintendo, uma parceria com a Sony que acabou sendo cancelada. Por causa disso, a Square teve que cortar cerca de 40% do conteúdo planejado para o jogo. Muitos desses conceitos descartados foram reaproveitados mais tarde para criar outro marco da empresa. Conquistando a 8ª posição, temos o jogo que definiu os rumos da narrativa dos JRPGs modernos, Final Fantasy IV, lançado originalmente no Ocidente como Final Fantasy II. Aqui precisamos fazer um parênteses para esclarecer uma confusão com a sequência de jogos. Se você já se confundiu com a numeração dos primeiros Final Fantasy, saiba que a culpa foi puramente da estratégia de distribuição da época. O primeiro jogo da franquia foi lançado normalmente no Ocidente, mas a Square decidiu pular e não localizar os verdadeiros Final Fantasy 2 e 3, lançados no Japão. Eles temiam que fossem complexos ou difíceis demais para o público americano. Por causa disso, quando eles finalmente resolveram trazer o verdadeiro Final Fantasy IV para o Super Nintendo, decidiram rebatizá-lo como Final Fantasy II no Ocidente. A ideia era simplesmente evitar que os jogadores ficassem confusos procurando pelo segundo jogo nas prateleiras. A mesma lógica se repetiu anos mais tarde, quando a Square pulou o 5º jogo da saga e lançou o aclamado Final Fantasy VI no Ocidente, com o nome de Final Fantasy III. Toda essa bagunça cronológica só foi desfeita e corrigida anos depois, já na era do PlayStation, quando a Square decidiu unificar os títulos mundialmente, usando apenas a numeração original japonesa. Voltando ao Final Fantasy IV, que foi lançado em novembro de 1991 pela Square, o game nos apresenta a emocionante história de Cecil Harvey, um cavaleiro negro que começa a questionar as ordens tirânicas de seu rei e inicia uma jornada de redenção. É uma trama madura, repleta de sacrifícios, traições e amizades inesquecíveis. Foi aqui que nasceu o revolucionário sistema Active Time Battle, o famoso ATB. Rompendo com o tradicional sistema de turnos onde todos esperavam estáticos, o ATB introduziu barras de tempo individuais para cada personagem e inimigo, trazendo urgência, dinamismo e muita estratégia para as batalhas da franquia. Além disso, a rotação constante de personagens na equipe ditava o ritmo da narrativa de forma brilhante, mantendo o jogador sempre engajado nas evoluções dos heróis. A versão americana de 1991 sofreu modificações severas da Square antes do lançamento. Achando que os jogadores ocidentais teriam dificuldades, eles removeram várias habilidades dos personagens, itens de cura e feitiços, além de simplificar os diálogos. Essa versão facilitada serviu de base para o relançamento japonês chamado Final Fantasy IV Easy Type. Mesmo com a tradução americana suavizada da época, sua genialidade brilhou e consolidou o Super Nintendo como o lar dos RPGs. Garantindo a 7ª posição, temos um verdadeiro gigante que por mais de 2 décadas foi o santo grau dos RPGs importados do Super Nintendo. Seiken Densetsu 3. A sequência direta de Secret of Mana. Lançado em setembro de 1995, exclusivamente no Japão pela Square, esse Action RPG
elevou os limites técnicos do console ao ápice. No início, você escolhe um protagonista entre 6 heróis disponíveis, além de 2 companheiros. Essa escolha muda completamente o prólogo, as motivações e o desenrolar da história, dividindo a trama principal em 3 rotas com vilões e chefes finais únicos. O jogo brilha com um inovador sistema de mudança de classes, permitindo que cada herói siga caminhos de luz ou trevas, alterando drasticamente seus visuais e habilidades especiais. Além disso, ele introduziu um sistema de calendário semanal e ciclo de dia e noite em tempo real. Em noites de lua cheia, por exemplo, o personagem Kevin se transforma em lobisomem, ganhando bônus absurdo de ataque, enquanto certas magias ficam mais fortes em dias específicos. Na sexta posição, temos um dos RPGs mais completos, divertidos e inteligentes de toda a era 16 bits. Estamos falando de Lufia 2, Rise of the Sinistrals. Lançado no ocidente em agosto de 1996 e publicado pela Natsume, o game funciona como um prelúdio do primeiro título. Nós acompanhamos a jornada de Maxim, um caçador de monstros talentoso que é escolhido pelo destino para reunir guerreiros poderosos e impedir a destruição do mundo pelas mãos dos Sinistrals, 4 deuses tiranos que clamam pela soberania absoluta da Terra. O jogo introduziu os Capsule Monsters, criaturas espalhadas pelo mundo que você pode capturar, alimentar com itens para evoluírem e colocar para lutar ao seu lado, como um dos 4 membros controlados pela inteligência artificial. Esse jogo esconde uma das maiores e mais amadas mecânicas paralelas da história, a Ancient Cave. Trata-se de uma dungeon opcional, bônus, com impressionantes 99 andares gerados proceduralmente de forma aleatória. Ao entrar, seus personagens voltam para o nível 1, e perdem todos os equipamentos, forçando você a sobreviver encontrando tesouros lá dentro. Esse modo fez tanto sucesso que virou praticamente um jogo roguelike próprio dentro do cartucho. Um jogo fantástico e viciante. Em quinta posição, temos uma das obras-primas mais profundas, belas e melancólicas de toda a era 16 bits, Terranigma, lançado em outubro de 1995 no Japão, e chegando à Europa no final de 1996, publicado pela Nintendo. Este Action RPG da desenvolvedora Quintet encerra de forma brilhante a trilogia espiritual iniciada por Soul Blazer e Illusion of Gaia. Na trama, você controla Ark, um jovem do submundo que, após abrir uma caixa proibida, acidentalmente congela todos da sua vila, e recebe a missão divina de subir à superfície para ressuscitar os continentes, a fauna, a flora e talvez a humanidade. Terranigma é aclamado pelo seu combate em tempo real extremamente fluido e rápido, mas o verdadeiro ápice da gameplay é o sistema de desenvolvimento mundial. Conforme você avança na história e ajuda os humanos, você pode realizar missões secundárias para fazer as vilas evoluírem de povoados medievais para grandes metrópoles modernas, tudo isso amarrado por uma trilha sonora orquestrada e reflexões filosóficas tocantes. A Enix fechou sua divisão nos Estados Unidos pouco antes do jogo ser finalizado, cancelando o lançamento na América do Norte. O game foi totalmente traduzido para o inglês apenas para a Europa e a Austrália, tornando seus cartuchos originais raridades caríssimas e altamente cobiçadas pelos fãs ocidentais. Na quarta posição, temos um dos RPGs mais bizarros, geniais e influentes de todos os tempos. Estamos falando de Earthbound, conhecido no Japão como Mother 2. Lançado no ocidente em junho de 1995 e publicado pela própria Nintendo, o game chocou o mundo ao trocar dragões e espadas medievais por bonés de beisebol, ioiôs e subúrbios americanos modernos. Você controla Ness, um garoto comum que acorda após a queda de um meteoro e descobre que foi escolhido para salvar o universo da ameaça alienígena de Gigas. A genialidade de Earthbound está em suas mecânicas à frente do seu tempo e a sátira à cultura ocidental. Infelizmente, o marketing americano foi um dos maiores fiascos da história. A campanha falhou miseravelmente, e o jogo vendeu muito mal na época. Um grande jogo, pouco jogado. Abrindo oficialmente o nosso pódio na terceira posição, temos o resultado de uma das parcerias mais lendárias e improváveis da história dos videogames. Trata-se do fenômeno Super Mario RPG, Legend of the Seven Stars. Lançado em maio de 1996 no ocidente,
Essa obra-prima nasceu da união entre a genialidade da Nintendo e a maestria em JRPGs da Square. Na trama, a clássica jornada para salvar a princesa toma um rumo bizarro quando uma gigantesca espada viva cai do céu, destrói a Starhold e força Mario a se aliar com Bowser e novos amigos marcantes como Mallow e Dino para restaurar o mundo. O grande mérito deste game foi a capacidade de tornar o gênero RPG acessível, sem perder a profundidade. Por questões de direitos autorais divididos, personagens amados como Gino e Mallow ficaram presos com a Square e sumiram por décadas dos jogos da franquia do Mario, tornando esse cartucho especial. Perdendo a primeira colocação por muito pouco, o vice-campeão é o jogo que muitos consideram o ápice absoluto da era bidimensional, Final Fantasy III, ou como explicamos anteriormente, o Final Fantasy VI. Lançado no ocidente em outubro de 1994 pela Square, o game nos transporta para um mundo steampunk, onde a magia foi esquecida após uma guerra milenar, dando lugar à tecnologia industrial. A trama acompanha um grupo de rebeldes lutando para impedir que o Império Tirânico use o poder dos lendários Spheres para dominar o planeta. Diferente de outros jogos, não existe um único protagonista. O enredo dá voz e mecânicas únicas para 14 personagens jogáveis. O sistema de evolução baseado nos Spheres permite que qualquer herói aprenda magia e ganhe bônus de atributos livremente. Mas o que realmente chocou o mundo foi a coragem do enredo. No meio da jornada, o insano, icônico e inesquecível vilão Kefka Palazzo consegue triunfar, destruindo o mundo e dividindo o jogo em duas partes completamente distintas. E chegamos ao topo. O primeiro lugar, coroado com a medalha de ouro incontestável pela comunidade gamer, pertence à maior obra-prima dos 16 bits, Chrono Trigger. Lançado em agosto de 1995 e desenvolvido pela Square, este jogo transcendeu gerações. A história começa de forma muito simples, com o jovem Crono conhecendo uma garota na Feira do Milênio. Mas um acidente com um teletransporte os joga em um portal temporal, dando início a uma jornada épica que cruza o passado, o presente, o futuro pós-apocalíptico e a pré-história, para impedir que o parasita alienígena Lavos destrua o planeta. Para os fãs, Chrono Trigger atingiu a perfeição técnica e conceitual. O sistema ATB foi refinado com as revolucionárias techs combinadas, onde 2 ou 3 personagens unem suas forças para desferir golpes devastadores. Tudo isso impulsionado pelo dinamismo de alterar o passado para modificar o futuro em tempo real, ditando o rumo de mais de uma dezena de finais diferentes. O game só foi possível graças à união do lendário Dream Team: Hironobu Sakaguchi, criador de Final Fantasy, Yuji Horii, criador de Dragon Quest, e o responsável pelo design visual, o mestre Akira Toriyama, autor de Dragon Ball. E assim fechamos o nosso ranking com a elite absoluta dos RPGs de Super Nintendo. Olhar para essa lista também nos ajuda a entender uma coisa muito importante sobre a era dos 16 bits: o quanto os problemas de distribuição da época ditaram a fama e o destino de muitos jogos. Se pararmos para pensar, clássicos geniais como Earthbound acabaram sendo sabotados por campanhas de marketing desastrosas no ocidente. Ao mesmo tempo, jogos que eram verdadeiras febres e milagres técnicos no Japão, como Seiken Densetsu 3 e Terra Enigma, simplesmente nunca ganharam um cartucho oficial na América do Norte na época, fazendo com que o público americano mal conhecesse histórias que os orientais já aclamavam. É por isso que esse ranking da comunidade do GameFAQs é tão fascinante. Ele não reflete apenas o que fez sucesso nas prateleiras das lojas ocidentais dos anos 90, mas sim o veredito dos gamers mais dedicados do mundo, que foram atrás dessas obras-primas escondidas e fizeram justiça a elas, independentemente das barreiras de distribuição da época. Mas agora a palavra está com você. O que você achou desse ranking? Você mudaria a posição de algum jogo? Ou sentiu falta de algum clássico absoluto que acabou ficando de fora? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários, porque os debates de fãs de RPG são sempre a melhor parte. Se você curtiu essa viagem no tempo e quer continuar relembrando as maiores relíquias da história dos games aqui em 2026, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo.